gente, muito bom dia para você que está aqui acompanhando a programação da TV Mar. A gente vai iniciando mais um TV Mar News nessa manhã de quarta-feira, hoje, já 28 de julho. E para você que está aqui acompanhando a nossa programação, está precisando sair de casa, não quer perder o TV Mar News, gente, não tem problema, é só você baixar o aplicativo da TV Mar no teu celular e você vai ter toda a nossa programação bem aqui na palma da tua mão. E a gente também está passando ao vivo lá no portal Gazeta Web, o endereço você já conhece muito bem, então acessa comigo, www.gazetaweb.com. E a TV Mar, é claro, também está presente nas redes sociais, então você pode seguir a gente no Instagram, também no Facebook e acompanhar a gente lá no nosso canal do YouTube, onde você vai poder ver e rever as nossas matérias, entrevistas, programas e reportagens especiais. E a gente sempre inicia o nosso programa lembrando que o TV Mar News é um oferecimento do Plano de Saúde Apivida, aquele plano de saúde completo para toda a família, com cobertura odontológica e que agora te dará a possibilidade de acompanhar o resultado dos teus exames, fazer marcações de consultas e a própria consulta da tua casa através do teu celular, do teu computador ou do teu tablet. Se você ainda não tem plano de saúde, então faz a Apivida, esse aqui é saúde para valer. E a gente, é claro, também não pode perder o hábito de abrir o jornal aqui nas nossas manhãs. Vamos abrir então o tradicionalíssimo jornal aqui do nosso estado, Gazeta de Alagoas, e acompanhando então os principais destaques da manhã de hoje, acessando www.gazetadealagoas.com.br. E os principais destaques estão aqui. Olha só, a Rede Gazeta de Rádios transmite entrevista com Bolsonaro. Pandemia nas aldeias, número de mortes dobra e de casos aumenta 73,5% entre indígenas aqui em Alagoas. Covid mata mulher de 22 anos e mais 12 no estado. Mais de 46 mil estão com segunda dose atrasada. Alagoas reduzirá intervalo entre as doses da Pfizer. Ítalo conquista no surf primeiro ouro do Brasil nas Olimpíadas. Mais destaques a respeito do esporte também aqui, olha. CSA perde para Bota no Rio e cai uma posição. Esses destaques a respeito do esporte ao longo da nossa programação, então, no canal Esportes, você vai acompanhando então com o Viderlan Araújo, tá bom? Atacante Firmino deixa marca no Hall da Fama no estádio Rei Pelé. Em Alagoas, tem 2,68 mil acidentes de trabalhos em um ano. Novos fardos de navio aparecem em Coruripe e em Paripueira. E secretário é preso após atropelar e matar servidora. Infelizmente, a gente viu aí mais um caso de acidente de trânsito envolvendo, possivelmente nesse caso também foi dito, né, na mídia, que ele também estava alcoolizado, né? E sem receber apoio, o laboratório da UFAL encerra atividades. O Ministério Público Estadual denuncia 11 réus 100 vezes por falsidade ideológica. O que está acontecendo nesse estado? 100 vezes, gente. 11 réus por falsidade ideológica, faz essa justiça andar, né? Vamos acelerar a justiça, então. E a gente continua falando sobre justiça também, né? Você em casa tem o seu emprego e se por um acaso você estiver se negando a receber a vacina contra a Covid-19, saiba que isso pode acarretar, inclusive, em demissão. Quem traz mais detalhes a respeito disso para a gente agora é Fernando Palmeira e a gente acompanha. Viderlan Araújo, gente. Você sabia que os trabalhadores que se negam a tomar a vacina contra a Covid-19 podem ser demitidos por justa causa? Essa situação acaba sendo também um alerta que nós da TV Mar, canal 525, estamos dando para os nossos telespectadores, que precisam ficar cientes que podem ser, sim, demitidos por justa causa. Neste mês, por exemplo, o Tribunal Regional do Trabalho, o TRT de São Paulo, confirmou a modalidade de demissão para um auxiliar de limpeza de um hospital de São Caetano do Sul, que ela se recusou a ser imunizada. Essa foi a primeira decisão em segunda instância sobre o tema na Justiça do Trabalho. Quem vai nos explicar melhor a respeito desse assunto e o que rege a lei a respeito dessa situação é o advogado trabalhista Geraldo Carvalho. Obrigado aqui por nos receber. Doutor, explica para o nosso telespectador a situação. É de fato real a possibilidade de um empregado, de um trabalhador ser demitido por justa causa, caso venha negar a tomar a dose da vacina? Bom dia. Bom dia, Viderlan. Bom dia, espectadores da TV Mar. A verdade é que sim. A resposta inicial é que sim. Naturalmente, toda punição no âmbito do direito do trabalho, toda
responsabilidade que vai ser cobrada do empregado inicialmente tem que ser iniciada a partir de uma advertência. Apesar de todos saberem da necessidade da vacinação, isso é algo difundido pela comunicação, pelo jornalismo de um modo geral e também pelo poder público, especialmente o poder público estadual e municipal, é um dever de todos se vacinarem, e isso vai como a parte do trabalhador no seu dever de manter, de contribuir com um ambiente saudável, de um ambiente de trabalho saudável para si, para os seus colegas de trabalho e também para todos os eventuais clientes, os eventuais usuários de serviços, todas as pessoas que se relacionam com esse trabalhador no decorrer do seu momento de trabalho. Naturalmente, essa medida e esse alerta, doutor Geraldo, acaba explicando também uma ideia muito mais ampla, né, de uma abrangência para esses cuidados, né, para a segurança das pessoas, no final das contas, não é isso? Perfeito, perfeito. É o seguinte, é obrigação do empregador manter a segurança de todos os seus funcionários. E ele não pode, para tanto, vulnerabilizar-se, deixando de um funcionário cumprir essa obrigação de se vacinar. Então, é obrigação do patrão cobrar de que todos os funcionários se vacinem. Aí um vai dizer, no meu âmbito individual, eu não quero me vacinar. Tudo bem, ninguém vai obrigá-lo a se vacinar. Entretanto, ele estará descumprindo a sua obrigação de contribuir com que o ambiente de trabalho seja viabilize essas condições de saúde para todas as pessoas lá. Então é por isso que acaba sendo sim obrigatório que o trabalhador se vacine. Ele não vai ter nenhuma obrigação de ser levado, mas ele tem o que a gente chama de sanções cíveis administrativas. É por isso que ele pode, de repente, ser proibido de votar. Tem várias sanções cíveis administrativas para quem, por exemplo, não se alista no Exército. Não pode deixar de votar, não pode deixar de fazer concurso público. Aí você diz, mas ninguém arrasta ele pelo braço para levar para ir ao Exército. Não pode fazer isso. Entretanto, ele precisa arcar com os ônus de sua decisão de não contribuir com o processo coletivo e, nesse caso da vacina, com o processo de saúde coletiva. Então, sim, o que precisa ser observado apenas para que não haja uma confusão por parte dos empregadores, para que não haja uma conduta que vá acabar prejudicando, em vez de demitir um funcionário e ficar seguro, ele pode demitir apenas com essa notícia com afã e não fazer o procedimento correto. Então, a gente precisa ressaltar que toda punição no âmbito do direito do trabalho ela deve ser sucessiva e gradual. Primeira coisa, adverte formalmente. Você precisa se vacinar, já chegou na sua fase de se vacinar, isso tudo é público, notório, as pessoas sabem. Papel da empresa. Papel da empresa, sim. Então, primeiro, adverte. Se ainda assim não for realizada a comprovação da vacinação, pode suspender para o funcionário compreender que é realmente uma responsabilidade, ele precisa e ele vai se prejudicar. Eu estou avisando que o senhor vai ser demitido e por justa causa, tendo em vista que o senhor não está contribuindo com um ambiente saudável. O senhor está colocando todos em risco quando não deveria fazê-lo. Aí, se mesmo assim o funcionário, o trabalhador não compreender, mesmo diante de tão grave situação de saúde pública, mesmo diante de tão grave condição econômica, condição de empregabilidade, ele ainda assim não compreender com a sua responsabilidade perante a coletividade, aí ele pode sim ser demitido por justa causa, e se chegar a este ponto, é até recomendável que seja feito, à medida de que o patrão, já que ele não consegue viabilizar, não está conseguindo viabilizar a melhor segurança para aquele funcionário específico, ele tem que garantir a segurança dos demais. E nem que para isso seja necessário que ele demita esse funcionário que não está compreendendo, muitas vezes por má orientação a nível
geral, que é, infelizmente, a desinformação, a fake news, o obscurantismo em relação à ciência, isso é um fato que, infelizmente, a gente tenta controlar, tenta contribuir fazendo o que vocês estão fazendo, com informação de qualidade, mas tem pessoas que, pelo caminho, não conseguem compreender. Agora, a respeito de outra situação, estamos falando de um cenário que envolve um funcionário de uma empresa privada. Agora, para o lado do funcionalismo público, para aquele funcionário público que se negar a tomar a vacina, o que é que a lei já está sendo, pelo menos, preparado, que já impõe para essa situação? Tipo, o cara é um militar, atua no Corpo de Bombeiros ou atua na Polícia Militar mesmo, no órgão de segurança pública, e se nega a tomar a vacina. As medidas são as mesmas? Olha só, estatutariamente não há essa previsão. Agora, é uma medida que está prevista no Código Geral da boa conduta em relação ao servidor público, né? Então, é necessário que ele tome essa vacinação. No âmbito da Polícia Militar, eles têm, por exemplo, usando o exemplo que você deu, eles têm uma estrutura hierárquica muito própria. E eu já ouvi relatos, inclusive, de servidores sendo punidos, servidores públicos sendo punidos. Eu confesso que não é a minha área de atuação majoritariamente, entretanto, eu verifico que há a possibilidade, sim, de o servidor público não cumprindo essa obrigação, ele ser punido à medida que ele descumpre uma norma de saúde pública. Ele está colocando em periclitação, em situação de perigo, a coletividade para a qual ele está lá. E, por exemplo, na impossibilidade dele fazer um home office, na impossibilidade dele fazer uma atividade distante do trabalho, de maneira remota, ele não vai conseguir voltar por questões de segurança. Então, ele pode, sim, ser punido. Uma última colocação a respeito daquele momento que o nosso telespectador acompanha o encerramento dessa entrevista e que ainda tem dúvidas dessa questão. Muitas vezes as pessoas confundem. A vida é minha, eu faço o que eu quero, mas você é empregado, você trabalha em um ambiente de trabalho e convive com outras pessoas. Qual o recado que o senhor deixaria para esse telespectador que nos acompanha neste exato momento, Geraldo? O recado que eu tenho a dar a todos é que não existe vida sozinha. E não existe vida que se complete por si só. As pessoas que agem dessa maneira, elas desconsideram que a gente precisa, sobretudo, cuidar-nos uns aos outros. Eu uso o exemplo de que se a gente cutucar perto de um buraco de formiga, elas todas saem fugindo para a mesma direção, elas saem geralmente em linha. E o ser humano está perdendo a capacidade de fazer isto. Eu vi recentemente também um colega que falou sobre guerra. Em condições de guerra, na Primeira Guerra, a Inglaterra determinava que as pessoas apagassem a luz para que não fossem alvo, para que não houvesse alvo fácil de bombardeios na guerra. E ninguém dizia, não vou apagar a luz porque eu estou na minha liberdade de não apagar a luz. Porque se assim o dissesse, as demais pessoas diriam, não, sua liberdade irá expor a segurança de todos. E a gente, infelizmente, está numa condição cuja civilidade está sendo esquecida. Então, é necessário que nós nos cuidemos, é necessário que o dever de pensar no coletivo seja sempre maior, para além das punições. Para além das punições. Agora, se assim não compreender, felizmente, o ordenamento jurídico é feito para isto. O ordenamento jurídico é feito exatamente para as hipóteses de incompreensão individuais das responsabilidades dos deveres sociais. Então, a mensagem é esta. Muito obrigado, então, ao advogado trabalhista Geraldo Carvalho, que fala sobre esse tema, que ainda é um tema que traz muitas dúvidas para a sociedade, mas você, trabalhador, precisa fazer mais do que nunca o seu papel como cidadão e se preocupar não somente com sua saúde, não tirando o crédito da ciência, mas também com a saúde daqueles que vocês acabam convivendo diariamente e colocando em risco a vida de outras pessoas. Com imagens de Chico Nogueira, Viderlan Araújo para a TV Mar, canal 525 na NET Claro.
Fica atento, como bem disse o advogado, né? Nós vivemos em sociedade, todos precisamos cumprir com a nossa parte para que o todo ande em equilíbrio, tá bom? E olha só, gente, a gente agora vai falar sobre declaração do imposto de renda. Você declarou, caiu na malha fina? A gente dá então todos os detalhes de como retificar a tua declaração. É Fernando Palmeira que nos dá os detalhes. Programa de conformidade tributária é mais uma preocupação de informação que a Receita Federal tem para com você, contribuinte da Receita Federal, especialmente aqui nas Alagoas. A gente conversa com a Adélia Lima, que é analista tributária da Receita Federal, e ela nos fala sobre a importância dessas informações desse programa para o contribuinte aqui no estado de Alagoas. Então, esse programa consiste em emissão de cartas também de mensagem para o contribuinte, pessoa jurídica, então as empresas, se autorregularizarem. Então, de acordo com os dados informados pelo contribuinte, pela SF e também a DIF, a DCTF, que são declarações, as pessoas jurídicas entendem essa linguagem. Então, eles, quando são confrontados essas declarações, caso conste alguma inconsistência, a Receita Federal encaminha essa carta para a empresa, para o contribuinte, já dando as informações que ele verifique essas declarações e faça a retificadora, se for o caso, para corrigir o problema apontado. Essas informações fatalmente devem constar da escrituração contábil fiscal? Isso, deve, que é a ECF. Então, ele é exatamente a base dessa informação está nessa escrituração. E também a Receita ela confronta com a DIF, que é outra declaração de informações de imposto retido na fonte, e verifica a DIF tem valor, a ECF não tem. Ou então, a DIF está lá declarado, a ECF também está, no entanto, não consta o DAF do pagamento. Esse importante programa de conformidade tributária da Receita Federal, ele atinge pessoas físicas e também pessoas jurídicas? Não, esse é só pessoa jurídica, é só para as empresas, pessoas jurídicas. Então fique à vontade para dizer mais algo, para que esses que têm essa responsabilidade para com a Receita Federal se inteire, se informe, para que estejam dentro de todos os prazos, enfim, aproveitando ao máximo esses programas para retificações, para evitar os prejuízos de sempre. Isso. A Receita Federal, o contribuinte, pessoa jurídica, eles têm a caixa postal no ECAC, no portal ECAC, que é muito importante que essas empresas elas sempre vejam a sua caixa postal. Por quê? Porque todas essas mensagens elas são direcionadas para a caixa postal do ECAC, do contribuinte. Então, eles devem sempre seguir exatamente o que está dizendo naquela carta. Inclusive, a carta, ela manda a mensagem que ele recebe, ela tem um e-mail, tem o endereço do site da Receita, onde ele pode encontrar todas as informações referentes a esse programa. Inclusive, tem perguntas e respostas, perguntas frequentes com as respostas, que esclarece bastante coisa. E é interessante também, o contribuinte tem que ficar ligado que ele não precisa vir à Receita Federal, nem encaminhar nenhuma justificativa à Receita. O que é que ele tem que fazer? Retificar a DCTF, aliás, a declaração ou a ECF correspondente, ou fazer os pagamentos. Pronto, retifiquei, tudo certo. Agora, não, meus dados estão todos corretos. Está tudo correto? Tá. Não tem que explicar a Receita Federal em resposta a essa carta. O que é que tem que fazer? Aguarda que a Receita o intime, se for o caso, e ele vai se defender no momento da intimação. Esse programa de conformidade tributária é para você se inteirar. Você que é contador sabe muito bem a linguagem técnica, mas para você que é o contribuinte, não se preocupe, porque é uma didática, é uma cartilha, como bem a Adélia colocou, para que você fique bem inteirado do que realmente está acontecendo nas suas obrigações tributárias para com a Receita Federal. Com as imagens do Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mara da organização Arnaldo Melo, canal 525 NET,
Claro. Ficam as dicas aí para você, não perde o prazo, tá bom? E a gente vai agora para um rápido intervalo, mas volta daqui a pouquinho trazendo mais informações para você. Não sai daí.